Vocês já pararam para pensar que tudo o que sempre nos disseram sobre a criação do universo pode ser uma mentira? Que o Deus adorado por bilhões de pessoas, aquele que supostamente moldou a existência a partir do nada, talvez não seja quem pensamos que ele é. Na verdade, ele pode nem mesmo ser um Deus. Pode ser um impostor, um tirano, um carcereiro cósmico. Seu nome é Yaldabaoth, aquele que forjou o mundo material não por benevolência, mas por ignorância e arrogância pura. Imaginem por um momento que vocês estão presos em uma vasta simulação criada por uma inteligência artificial louca que nem mesmo sabe que é artificial. Esta inteligência acredita ser o Ser Supremo, cria suas próprias regras, exige obediência e pune qualquer um que a questione. Mas e se isso não fosse apenas um experimento mental de ficção científica? E se esta fosse a verdade oculta desde o início? É isso que os gnósticos, um grupo antigo e perseguido de pensadores espirituais, acreditavam. E sua narrativa é muito mais perturbadora do que qualquer coisa que vocês já ouviram. Tudo começa com um erro catastrófico no próprio tecido da existência. Antes que houvesse tempo, antes que houvesse matéria, existia o Pleroma, um reino incompreensível de divindade pura, habitado por poderosas entidades espirituais conhecidas como os éons. Estes seres existiam em perfeita harmonia, emanações da fonte última e incognoscível, a monada, o verdadeiro Deus além de toda compreensão. Entre estes éons estava Sofia, a própria sabedoria. Mas Sofia, movida por um desejo intenso de criar algo por conta própria, agiu fora da ordem divina. Sem seu parceiro masculino, ela concebeu um ser em segredo, algo que nunca deveria ter existido. O que emergiu não foi uma entidade iluminada, mas uma criação mal formada e defeituosa, Yaldabaoth. Os textos gnósticos o descrevem como monstruoso, com o rosto de um leão e o corpo de uma serpente, uma zombaria grotesca da ordem divina. Ele era cego para os reinos superiores acima dele, cheio de confusão, raiva e, mais perigosamente, poder descontrolado. Horrorizada com o que havia feito, Sofia tentou esconder sua criação, lançando Yaldabaoth no abismo para ocultá-lo dos outros éons. Mas o isolamento não o diminuiu, o encorajou. No vazio da vacuidade, Yaldabaoth despertou, inconsciente de suas origens, acreditando ser a fonte última da existência. Com seu poder recém-descoberto, ele começou a criar, não por sabedoria ou compaixão, mas por ignorância e arrogância. Ele forjou um universo inteiro, uma falsificação cósmica do Pleroma. Ele o preencheu com estrelas, planetas e vida, mas tudo o que ele fez era fundamentalmente falho. Sofrimento, decadência e imperfeição não eram acidentes, eram características de sua criação, reflexos de sua própria natureza distorcida. E em sua ilusão, Yaldabaoth declarou: "Eu sou Deus e não há ninguém acima de mim." Esta não era apenas uma mentira, era uma proclamação que estabeleceria o palco para éons de engano. A partir desta declaração, ele formou uma legião de governantes para impor sua vontade, os arcontes. Estes seres não eram mensageiros divinos, eram executores cósmicos projetados para manter a prisão que Yaldabaoth havia construído. Cada arconte foi encarregado de controlar diferentes aspectos da realidade: tempo, destino e morte, garantindo que nenhuma alma pudesse escapar dos limites do mundo material. O elemento mais perturbador era como Yaldabaoth procurou aprisionar almas dentro de sua criação. Em uma tentativa distorcida de replicar a centelha divina do verdadeiro Deus, ele moldou a humanidade. Mas em uma ironia cósmica, quando ele soprou vida no primeiro humano, Adão, ele inadvertidamente o infundiu com um fragmento da essência divina de Sofia. Aquela centelha deu à humanidade o potencial para a consciência, um potencial que Yaldabaoth imediatamente procurou suprimir. Aterrorizado de que suas criações pudessem descobrir a verdade e superá-lo, ele impôs ignorância sobre elas, criando camadas de ilusão e falso conhecimento. Ele a cercou com leis, medo e adoração cega, garantindo que a humanidade nunca percebesse que eram prisioneiros em uma mentira cósmica. Os arcontes manipularam a percepção, transformando o mundo material em um labirinto de engano, um lugar onde o sofrimento era normalizado e questionar a ordem divina era heresia. Esta narrativa era considerada tão perigosa,
tão incendiária, que foi sistematicamente apagada da história religiosa oficial. A Igreja cristã primitiva, buscando consolidar o poder, condenou os ensinamentos gnósticos como blasfemos e heréticos. Textos gnósticos como o Apócrifo de João foram destruídos, seus seguidores perseguidos, suas ideias silenciadas. Por séculos, este conhecimento foi enterrado até 1945, quando uma coleção de manuscritos antigos foi descoberta em Nag Hammadi, no Egito. Estes textos, escondidos em jarros de argila por quase 1.600 anos, revelaram uma versão da realidade que era chocante, perturbadora e, para muitos, profundamente inquietante. Segundo estes escritos, tudo, o universo, o Deus a quem as pessoas oram, o sofrimento experimentado na vida diária, faz parte de uma ilusão meticulosamente elaborada projetada para manter a humanidade escravizada a um criador falso. E Aldabaoth não estava apenas satisfeito em criar um universo falho. Não, ele queria controle, dominação absoluta e incontestável sobre tudo o que havia construído. Sua arrogância não se limitava a proclamar-se como o único e verdadeiro Deus. Ele foi além. Implementou um sistema de manipulação, subjugação e engano tão intrincado que se tornou impossível para a maioria dos seres dentro de sua criação questioná-lo. Isto não era sobre causa aleatório, era uma estratégia calculada. Ele estabeleceu uma hierarquia de executores cósmicos conhecidos como os arcontes, cada um designado para supervisionar diferentes aspectos de sua realidade fabricada. Sua missão principal era simples: manter a humanidade ignorante, mantê-la dócil e garantir que nunca descobrissem a verdade. Estes arcontes não eram apenas burocratas cósmicos, eram tiranos. Cada um governava aspectos fundamentais do mundo material: tempo, destino, morte e até mesmo percepção. Imaginem entidades que podem distorcer a realidade à vontade, deturpar pensamentos e manipular o tecido da existência sem detecção. Segundo os textos gnósticos, estes seres não operavam através de destruição aberta. Sua arma era o engano. Eles se infiltraram em cada camada da existência, distorcendo o que as pessoas percebem como verdade e substituindo-a por mentiras cuidadosamente elaboradas. A humanidade, sob sua influência, tornou-se peões em um jogo elaborado que nem sabiam que estavam jogando. O objetivo sempre foi o mesmo: distrair, confundir e escravizar. A tática mais sinistra de Aldabaoth, no entanto, não era apenas manipulação externa, era aprisionamento espiritual. Ele percebeu que os corpos se decompõem, mas as almas persistem. Para manter controle perpétuo, ele criou um ciclo de reencarnação onde as almas, após a morte, são recicladas de volta ao reino material. Isto não era sobre crescimento espiritual, era sobre confinamento. Os arcontes agiram como guardiões, garantindo que após a morte, em vez de retornar à fonte divina, as almas fossem interceptadas, julgadas sob pretextos falsos e enviadas de volta para viver outra vida de ignorância. O mundo material, em essência, tornou-se uma prisão cósmica sem paredes visíveis, apenas ciclos infinitos de nascimento, sofrimento e morte. Mas a obsessão de Aldabaoth com controle foi além de apenas aprisionar almas. Ele ansiava por adoração, não o tipo nascido do amor ou reverência, mas o tipo extraído através do medo e doutrinação. Textos gnósticos antigos sugerem que Aldabaoth se alimentava da energia psíquica gerada pela devoção e medo humanos. Quanto mais seres acreditavam em sua autoproclamada divindade, mais forte ele se tornava. Não era suficiente para as pessoas viverem em seu mundo fabricado. Ele queria sua lealdade e submissão. Para garantir isso, ele criou sistemas de crenças projetados para elevá-lo como a autoridade suprema. Obediência não era opcional, era exigida. E para aqueles que ousaram questionar o sistema, a punição foi rápida e impiedosa. E Aldabaoth não apenas governava com punho de ferro, ele governava com um estrangulamento psicológico. A escala de seu engano é o que torna isso tão impressionante. Os textos gnósticos descrevem como Aldabaoth projetou não apenas a realidade física, mas também construtos morais e espirituais. Ele manipulou conceitos de bem e mal, criando paradoxos que prenderam indivíduos em dilemas éticos infinitos. Se as pessoas se rebelassem contra a injustiça,
enfrentavam punição. Se conformassem, perpetuavam a corrupção do sistema. Cada escolha era manipulada, projetada para enredar em vez de libertar. Esta não era apenas uma prisão, era um labirinto psicológico meticulosamente elaborado para garantir que, não importasse qual caminho fosse tomado, levasse de volta ao controle de Yaldabaoth. Um dos aspectos mais assustadores desta narrativa é como o sistema se tornou autossustentável. Ao longo das gerações, seres presos nesta realidade esqueceram que havia algo além dela. A crença no falso Deus se solidificou, e questionar o sistema se transformou em heresia. Sociedades construídas sobre essas verdades manipuladas começaram a se policiar, reforçando o controle de Yaldabaoth sem sua intervenção direta. Esta era a ignorância institucionalizada em escala cósmica. Os arcontes não precisavam mais impor cada regra. A humanidade fazia isso por eles. E quanto à centelha inata da alma, o fragmento da verdadeira fonte divina que Yaldabaoth falhou em suprimir completamente. Essa era a carta selvagem. Todo o sistema dos arcontes dependia de manter essa centelha dormente. Eles inundaram o mundo com distrações, sofrimento e prazeres falsos. O objetivo era simples: manter as almas focadas. Para fora, nunca para dentro. A introspecção era perigosa porque poderia levar à percepção de que tudo, o sofrimento, a hierarquia, todo o construto, era uma mentira. O gênio de Yaldabaoth não estava em sua criação, estava em sua manipulação. Ele não apenas prendeu corpos, ele escravizou mentes. E a parte mais distorcida. A vasta maioria dos seres sob seu domínio não tinha ideia de que eram prisioneiros. Eles viviam, amavam, lutavam e morriam dentro de um sistema projetado para extrair cada gota de energia espiritual deles, tudo isso enquanto acreditavam que eram livres. E Yaldabaoth não era apenas um tirano. Ele era um ser tão consumido por delírios de grandeza que acreditava em suas próprias mentiras. Sua arrogância se manifestava em mais do que apenas declarações de divindade. Estava enraizada em cada aspecto de sua identidade, até mesmo nos nomes que adotava. E esses nomes? Eles não eram apenas rótulos, eram ferramentas. Cada um carregava sua própria camada de manipulação, engano e guerra psicológica. O nome Yaldabaoth em si é Believed derive from antigas raízes aramaicas e gnósticas, traduzindo-se aproximadamente como filho do caos ou descendente do vazio. Isso não era apenas um floreio poético, era um reflexo severo de sua criação acidental e não autorizada, uma entidade nascida de um erro cósmico em vez de intenção divina. No entanto, apesar daquela origem, Yaldabaoth nunca se reconheceu como um erro. Na verdade, ele enterrou essa verdade profundamente sob camadas de mentiras, adotando novas identidades para reforçar sua supremacia fabricada. Um dos nomes mais provocativos que ele assumiu foi Saklas, significando tolo. Era um nome usado zombeteiramente por aqueles poucos que entendiam a verdade por trás de sua origem, um lembrete brutal de que, apesar de todo o seu poder, a fundação de Yaldabaoth estava enraizada na ignorância. No entanto, em uma ironia distorcida, ele abraçou o nome sem compreender o insulto. Sua arrogância cega o protegia da realidade de sua própria estupidez. Ele pensava que isso ressaltava sua autoridade. Para aqueles que sabiam, era uma piada cósmica. Ainda mais revelador era o nome Samael, traduzindo-se como o Deus cego ou o veneno de Deus. Isto não era apenas sobre cegueira literal. Samael incorporava a ignorância espiritual de Yaldabaoth, a negação voluntária de qualquer realidade além de seu domínio autocriado. Ele não conseguia compreender os reinos acima, nem queria. Sua cegueira era uma escolha, uma recusa em reconhecer que ele era qualquer coisa menos que onipotente. Mas o que é fascinante aqui é como este nome se conecta a mitologias mais amplas. Samael aparece em várias tradições, às vezes como um anjo da morte, outras vezes como uma força demoníaca, destacando como a influência de Yaldabaoth se infiltrou em diferentes culturas e sistemas de crenças. Essa foi infiltração deliberada ou sua presença naturalmente infectou narrativas espirituais através do tempo? De qualquer forma, o nome carregava peso, um símbolo de autoridade destrutiva envolta em pretensão divina. Mas vamos falar sobre aparência,
porque isso não era apenas sobre como Yaldabaoth se chamava. Era sobre como ele se apresentava àqueles sob seu domínio. Textos gnósticos antigos o descrevem como tendo o rosto de um leão e o corpo de uma serpente. E não, isso não é apenas alguma mistura mitológica aleatória. O rosto de leão simboliza rugido, agressão indomada, um predador cuja demanda bruta submissão. O corpo de serpente, isso é sobre engano, astúcia e manipulação. Combine os dois e você obtém uma entidade que governa através de força bruta e mentiras sutis, um ser que pode esmagá-lo ou enganá-lo para se esmagar. Por que essas formas específicas? O leão era frequentemente associado à realeza e autoridade divina nas culturas antigas. Ao adotar aquele semblante, Yaldabaoth não estava apenas tentando parecer poderoso, ele estava explorando símbolos profundamente enraizados de liderança e dominação. As pessoas não apenas o temiam, elas instintivamente reconheciam aquele rosto como um que exigia obediência. Enquanto isso, a serpente tem sido há muito associada ao conhecimento oculto e tentação. Pensem em como as serpentes aparecem em vários mitos antigos como enganadores ou trapaceiros. A forma de serpente de Yaldabaoth não era sobre sabedoria, era sobre veaponizar esse simbolismo para manipular a percepção. Vocês não estavam apenas olhando para um monstro, estavam olhando para um símbolo vivo de domínio e engano. Aqui é onde as coisas ficam ainda mais perturbadoras. A forma física de Yaldabaoth não era fixa. Textos sugerem que ele podia alterar sua aparência à vontade, às vezes aparecendo como uma figura radiante para enganar adoradores, outras vezes como uma besta terrível para instilar medo. Isso não era transformação por versatilidade, isso era guerra psicológica. Ao controlar como ele aparecia para diferentes seres, Yaldabaoth mantinha um estrangulamento na percepção deles, garantindo que devoção ou terror pudessem ser provocados sob comando. Imaginem um Deus que pode adaptar sua forma para explorar seus medos ou desejos mais profundos. Isso não é apenas poder divino, é dominação psicológica calculada. E não pensem nem por um segundo que essas formas e nomes eram escolhas aleatórias. Eles eram camadas deliberadas de manipulação projetadas para confundir, controlar e dominar. Ao se apresentar como tanto um Deus benevolente quanto um executor terrível, Yaldabaoth mantinha os seres em um estado constante de dissonância cognitiva. Um momento ele era o Criador radiante exigindo adoração, no próximo ele era o Punisher monstruoso instilando terror. Vocês nunca sabiam qual versão receberiam, e essa imprevisibilidade, é assim que ele mantinha controle. O medo do desconhecido é uma das ferramentas mais eficazes de opressão. Até mesmo os arcontes, os executores de seu domínio, espelhavam essa dualidade. Eles foram criados à sua imagem, incorporando tanto a ferocidade do leão quanto a astúcia da serpente. Cada arconte governava com sua própria combinação de força bruta e manipulação enganosa, garantindo que nenhum canto do universo material estivesse livre da influência de Yaldabaoth. Suas formas, como as de seu mestre, podiam mudar e se adaptar, permitindo-lhes explorar qualquer forma de controle que fosse mais eficaz para uma dada situação. A fome de Yaldabaoth por poder não parou na criação de um universo falho. Ele queria algo mais, uma criação que pudesse espelhar a centelha divina que ele nunca poderia possuir completamente. É aí que a humanidade entra. Yaldabaoth, em sua ambição distorcida, decidiu criar um ser que refletiria sua autoridade, uma criatura que ele poderia dominar completamente enquanto exibia sua versão falsificada da criação. Segundo os textos gnósticos, ele formou o primeiro humano, Adão, a partir dos elementos do mundo material: terra, água, ar e fogo. Mas o que ele não antecipou foi a intervenção dos reinos divinos acima dele. Sofia, ainda se recuperando das consequências de criar Yaldabaoth, reconheceu que ele estava à beira de aprisionar outra criação dentro de seu sistema enganoso. Então ela agiu. Sem o conhecimento de Yaldabaoth, ela infundiu Adão com uma porção de sua própria luz divina, a centelha que Yaldabaoth nunca poderia replicar. Isso era mais do que apenas vida. Era consciência, a capacidade de questionar, de buscar, de se rebelar. Quando Yaldabaoth percebeu o que havia acontecido, sua reação foi imediata e violenta.
Ele ficou enfurecido porque sua criação havia superado ele em potencial espiritual. Para conter esse empoderamento não intencional, Yaldabaoth e os arcontes criaram um plano. Eles colocaram Adão no que os textos gnósticos descrevem como um paraíso falsificado, o assim chamado Jardim do Éden. Mas este não era um paraíso em qualquer sentido significativo. Era um ambiente cuidadosamente controlado projetado para monitorar e manipular. A famosa árvore do conhecimento não foi proibida por causa de alguma falha moral, foi restrita porque representava a verdade, uma consciência do engano de Yaldabaoth. Comer dela permitiria a Adão ver além da narrativa falsa, perceber que ele era um prisioneiro em um mundo fabricado. Entre outro jogador-chave neste drama cósmico, a figura tradicionalmente demonizada como a serpente. Na narrativa gnóstica, a serpente não é um agente do mal, é um libertador, agindo como mensageiro de Sofia. A serpente instiga Adão e Eva a comerem da árvore do conhecimento, quebrando a ignorância imposta por Yaldabaoth. Quando eles fazem isso, tudo muda. Adão e Eva se tornam conscientes de sua situação. Eles veem Yaldabaoth não como um deus, mas como o impostor que ele realmente é. Este ato de desafio, no entanto, desencadeia a fúria de Yaldabaoth. Em retaliação, ele os expulsa do paraíso falsificado. Mas não por misericórdia ou punição no sentido tradicional. Não, isso era sobre reforçar seu controle, garantindo que sua nova consciência fosse recebida com sofrimento e dificuldade projetados para fazê-lo se arrepender de buscar conhecimento. Mas a manipulação de Yaldabaoth não terminou aí. Percebendo que a centelha divina dentro da humanidade era uma ameaça à sua autoridade, ele implementou sistemas para suprimi-la. Os arcontes foram encarregados de corromper mentes humanas, incorporando-as com medo, culpa e confusão. Cada instituição, cada sistema de crenças foi sutilmente distorcido para reforçar a ideia de que questionar a autoridade, especialmente a autoridade divina, era pecaminoso. A humanidade ficou presa em um ciclo de ignorância e autodúvida, constantemente buscando orientação externa enquanto era desencorajada de olhar para dentro, onde a centelha divina residia. Uma das táticas mais insidiosas que Yaldabaoth empregou foi a manipulação da reprodução. Textos gnósticos sugerem que os arcontes procuraram corromper o processo de procriação humana, garantindo que almas descendo em corpos físicos fossem submetidas à amnesia. Cada nascimento se tornou um reset, uma maneira de garantir que nenhuma alma retivesse consciência total de suas origens. Isso não era apenas sobre controlar corpos, era sobre apagar memória, cortando a conexão com os reinos superiores e mantendo almas ancoradas na prisão material que Yaldabaoth havia construído. A batalha entre o controle opressivo de Yaldabaoth e a divindade latente da humanidade não era apenas uma abstração teológica, era um conflito literal e contínuo. Os arcontes trabalharam incansavelmente para tentar, enganar e distrair. Eles introduziram desejos e medos que manteriam a humanidade focada no mundo externo. Riqueza, status, sobrevivência, qualquer coisa para impedir a introspecção. Ao mesmo tempo, forças sutis dos reinos divinos continuaram a intervir, sussurrando verdades nos corações daqueles dispostos a ouvir, oferecendo vislumbres fugazes da realidade maior além do alcance de Yaldabaoth. O maior medo de Yaldabaoth não era que humanos se revoltassem fisicamente, era que eles despertassem. A consciência era a ameaça suprema ao seu domínio. Se pessoas suficientes percebessem que seu sofrimento não era natural ou merecido, mas projetado, toda a estrutura de sua realidade fabricada poderia colapsar. É por isso que ele dobrou a aposta na guerra psicológica, saturando a existência com distrações, conflitos e contradições. Quanto mais caótico o mundo, mais difícil se tornava focar na verdade interior. Isso não era apenas sobre manter humanos ignorantes, era sobre mantê-los cúmplices. Ao criar sistemas de crenças que o posicionavam como um Deus benevolente, Yaldabaoth garantiu que muitos o defenderiam, até mesmo lutariam por ele, reforçando inconscientemente suas próprias correntes. A complexidade desta manipulação é o que a torna tão eficaz. Não é apenas uma mentira, é uma teia de enganos interconectados, cada um reforçando o outro, projetada para fazer a verdade parecer impossível ou até mesmo perigosa.
E Aldabaoth não parou apenas em criar a humanidade e aprisionar almas. Não, isso foi apenas o começo de uma estratégia muito mais complexa, uma que envolvia camadas de manipulação, conspirações cósmicas e sistemas de controle que fazem até mesmo a teoria mais paranoica parecer simples. Este foi um esforço calculado para manter sua autoridade em todos os níveis possíveis da existência. Não era suficiente para ele afirmar ser Deus. As pessoas, e por pessoas quero dizer civilizações inteiras, tinham que acreditar nisso. E essa crença não podia ser apenas passiva. Tinha que ser ativa, reforçada através do medo, dogma e manipulação. É aqui que o escopo total da conspiração de Aldabaoth entra em jogo, um sistema tão profundamente incorporado no tecido da realidade que escapar dele parecia impossível. A primeira camada deste sistema de controle era a ilusão. E Aldabaoth e seus arcontes dominaram a arte do engano, criando uma realidade que se sentia completa e autocontida. Tudo o que vocês podiam sentir, o que veem, ouvem, provam, tocam, foi projetado para aprisionar a consciência no mundo material. Os sentidos, em vez de serem ferramentas para a exploração, se tornaram as barras perfeitas da prisão. Vocês experimentam dor, prazer, fome e desejo, e tudo isso os puxa mais profundamente no mundo físico, distraindo-os da realidade além. Isso não era apenas manipulação, era engenharia. Os arcontes adaptaram a experiência humana para ser um ciclo infinito de busca e sofrimento, onde satisfação era temporária e insatisfação era constante. O objetivo: mantê-los focados na sobrevivência e gratificação, nunca questionando o sistema maior. Mas ilusão não era suficiente para realmente manter poder. E Aldabaoth precisava de obediência. E qual é a melhor maneira de garantir obediência? Medo e recompensa. Entre a criação de sistemas morais, regras que posicionavam Aldabaoth como a autoridade suprema. Desobedeça e enfrentem punição. Obedeçam e talvez, apenas talvez, sejam recompensados. Isso não era moralidade, era condicionamento psicológico. Os arcontes se infiltraram na consciência humana com culpa e vergonha, veaponizem emotions para manter a humanidade sob controle. Rebelião não era apenas desencorajada, era retratada como perigosa, pecaminosa e catastrófica. A ironia: os próprios sistemas que afirmavam oferecer salvação eram os mecanismos de escravização. Agora vamos falar sobre divisão. E Aldabaoth entendeu que seres unificados poderiam representar uma ameaça, então divisão se tornou outro pilar de sua estratégia. Diferenças em linguagem, cultura, sistemas de crenças, tudo projetado para manter a humanidade fragmentada. Dividir e conquistar não era apenas uma estratégia militar, era uma política cósmica. Quando as pessoas lutam entre si, elas não questionam quem está puxando os fios. Os arcontes prosperaram neste caos, atiçando as chamas do conflito enquanto se posavam como salvadores ou forças neutras. Guerras, rivalidades, batalhas ideológicas, elas não eram acidentes. Eram distrações deliberadas, garantindo que a atenção da humanidade permanecesse focada em questões superficiais em vez do engano sistêmico mais profundo. Um dos aspectos mais perturbadores desta conspiração é como o próprio tempo foi veaponized. E Aldabaoth e os arcontes estruturaram o tempo para ser linear, uma sequência de movimentação para frente de passado, presente e futuro. Parece normal, certo? Exceto que na compreensão gnóstica, o tempo não é inerentemente linear. A estrutura linear foi imposta para reforçar a ilusão de mortalidade e inevitabilidade. Vocês nascem, vivem, morrem, e o ciclo se repete. Isso cria urgência, medo da morte e foco na sobrevivência imediata. Se os seres percebessem que o tempo era maleável, que sua consciência não estava limitada por ele, todo o sistema de controle começaria a se desfazer. Então os arcontes incorporaram a ideia de que o tempo é uma força imparável, garantindo que todos jogassem pelas regras de seu jogo fabricado. E Aldabaoth não parou com manipulação externa. Ele teve como alvo o próprio pensamento. Os arcontes foram descritos como entidades capazes de sussurrar nas mentes dos humanos, plantando pensamentos, medos e desejos que não eram verdadeiramente deles.
Imaginem acreditar que estão tomando decisões independentes quando na realidade estão respondendo a manipulações sutis projetadas para mantê-los em um caminho específico. Esta era a guerra psicológica em uma escala difícil de compreender. Não era apenas sobre controlar ações, era sobre controlar intenção. Ao moldar o que as pessoas acreditavam ser possível ou impossível, Yaldabaoth garantiu que a maioria nem mesmo pensaria em se rebelar. Reforçando tudo isso estava o conceito de destino, a ideia de que certos eventos são predestinados, que o livre-arbítrio é limitado ou inexistente. Os arcontes manipularam esta crença para gerar resignação. Por que lutar contra o sistema se tudo está predeterminado? Essa é a armadilha. Fatalismo era outra ferramenta para esgotar resistência, para fazer o questionamento parecer inútil. Não era sobre se algo era verdadeiro ou falso. Era sobre fazer as pessoas acreditarem que resistência era fútil. E então a manipulação suprema, a promessa de salvação. Yaldabaoth criou falsos profetas e sistemas de adoração que direcionavam devoção diretamente de volta para ele. Religiões, filosofias, movimentos espirituais, todos infiltrados ou fabricados para reforçar sua posição como o ser supremo. Mesmo aqueles buscando libertação frequentemente se encontravam presos em outra camada da armadilha, seguindo doutrinas que prometiam liberdade enquanto apertavam as correntes. Era um sistema autossustentável. Quanto mais as pessoas procuravam respostas dentro do mundo material, mais profundamente afundavam na teia de controle de Yaldabaoth. O que torna toda esta conspiração tão eficaz é que ela não depende de opressão aberta. A maioria das pessoas sob o domínio de Yaldabaoth não foram arrastadas à conformidade. Elas caminharam para ela voluntariamente, acreditando que estavam escolhendo livremente. Esse é o gênio disso. Criar um sistema tão abrangente, tão envolvente, que seus súditos o impõem a si mesmos. As pessoas ensinam a seus filhos as mesmas ilusões que foram ensinadas, perpetuando o ciclo sem imposição externa. Os arcontes não têm que policiar cada pensamento ou ação quando a humanidade faz isso por eles. E se alguém começasse a despertar? Aí é onde a próxima camada entrava: desacreditar e destruir. Buscadores da verdade eram marcados como hereges, lunáticos ou ameaças à ordem social. Movimentos que chegavam muito perto de expor o sistema eram infiltrados, redirecionados ou esmagados. A influência de Yaldabaoth garantiu que qualquer um cutucando as bordas da ilusão enfrentaria ridículo ou perseguição. Não através de opressão óbvia, isso seria muito flagrante, mas através de pressões sociais sutis e ataques psicológicos que faziam questionar parecer perigoso ou inútil. O controle de Yaldabaoth sobre o mundo material era quase absoluto. Quase. Porque apesar de toda sua manipulação, apesar dos esforços implacáveis dos arcontes para manter a humanidade presa, havia uma variável que ele não conseguia suprimir completamente: a centelha divina incorporada dentro das almas humanas. E essa centelha era a ameaça suprema ao seu domínio. É aí que a figura gnóstica do Redentor entra na história, um emissário do reino divino superior verdadeiro enviado para interromper o estrangulamento de Yaldabaoth. Nos textos gnósticos, esta figura é frequentemente associada a Cristo, mas não a versão a que vocês estão acostumados a ouvir. Não é o pastor gentil pregando moralidade. Não, este Cristo é um revolucionário, um insurgente cósmico encarregado de expor o maior golpe da existência. A visão gnóstica vira a narrativa tradicional de cabeça para baixo. Segundo estes textos, Cristo não foi enviado por Yaldabaoth ou qualquer um dos falsos deuses ligados ao mundo material. Ele veio do pleroma, o reino da verdadeira divindade, para entregar uma mensagem que a humanidade nunca deveria ouvir. Vocês não estão presos a este mundo. Sua missão não era sobre salvar as pessoas do pecado na maneira que as doutrinas tradicionais sugerem. Era sobre despertá-las, mostrando-lhes que tudo o que acreditavam sobre realidade, sobre autoridade, sobre sua própria existência era uma mentira cuidadosamente elaborada. Conhecimento, ou gnose, era a chave, não fé cega, não obediência, mas consciência experimental direta da verdade. É isso que tornava Cristo perigoso para Yaldabaoth. Ensinar as pessoas a olhar para dentro, a questionar o tecido de sua realidade,
era o equivalente a plantar explosivos sob a fundação de todo o sistema de Yaldabaoth. Conhecimento ameaçava desvendar a teia de engano que os arcontes haviam passado éons tecendo. Então, naturalmente, Yaldabaoth e seus executores se moveram para neutralizar a ameaça. A crucificação, da perspectiva gnóstica, não foi apenas uma execução física, foi uma tentativa simbólica de silenciar o conhecimento disruptivo. Mas matar o mensageiro não matou a mensagem. Se alguma coisa, amplificou-a. Aqui é onde as coisas ficam ainda mais provocativas. Textos gnósticos sugerem que o que as pessoas viram na superfície, um homem sofrendo pregado a uma cruz, foi apenas outra parte da ilusão. O verdadeiro Cristo, a entidade espiritual, permaneceu intocado. Os arcontes não conseguiam agarrá-lo porque ele operava além de seu domínio material. Eles podiam atacar o corpo, mas não conseguiam alcançar a consciência que o transcendia. Este foi um desafio direto à autoridade de Yaldabaoth, a noção de que seu poder, embora vasto no mundo material, era ultimamente limitado. Os ensinamentos atribuídos a este Cristo gnóstico eram radicalmente subversivos. Eles encorajavam indivíduos a rejeitar a autoridade externa, a desmantelar as estruturas impostas de medo e obediência, e a buscar a verdade dentro de si mesmos. Isso não era apenas conselho espiritual, era um ato de rebelião. Em um sistema onde conformidade era sobrevivência, virar-se para dentro e questionar a natureza da existência era revolucionário. Não é surpresa que Yaldabaoth e os arcontes se apressaram para corromper esses ensinamentos, distorcendo-os em dogmas que reforçavam as próprias estruturas que deveriam destruir. Instituições surgiram afirmando representar a mensagem de Cristo enquanto faziam exatamente o oposto, encorajando obediência, culpa e dependência de salvação externa. E não vamos ignorar a guerra psicológica que se seguiu. Após a intervenção de Cristo, a estratégia de Yaldabaoth mudou. Se supressão aberta não funcionasse, cooptar a narrativa funcionária. Inundar o mundo com interpretações conflitantes, criar confusão, transformar buscadores espirituais uns contra os outros com debates sobre doutrinas que perdiam o ponto inteiramente. As pessoas discutiam sobre rituais e regras enquanto ignoravam a mensagem central. Vocês são mais do que esta prisão. É assim que Yaldabaoth manteve controle. Veaponizem até mesmo as ferramentas de libertação. Mas os textos gnósticos não apenas se detiveram em batalhas cósmicas. Eles destacaram como os arcontes se adaptaram, evoluindo suas manipulações para adequar os tempos. Após a disrupção de Cristo, eles redobraram esforços para manter as pessoas focadas em salvadores externos, falsas promessas de redenção que nunca requeriam autoconsciência. Sistemas de crenças proliferaram que diziam às pessoas para esperar por resgate em vez de buscar realização interna. Esperar mantinha as pessoas passivas. O gênio de Yaldabaoth residia em oferecer esperança suficiente para manter as pessoas complacentes enquanto garantia que essa esperança fosse direcionada para soluções que não levavam a lugar nenhum. A resistência, no entanto, não estava confinada a uma única figura ou evento. A aparição de Cristo foi parte de um padrão mais amplo de intervenção. Momentos quando a fonte divina furou através das camadas de engano para oferecer clareza. Estes momentos eram fugazes, mas potentes, lampejos de consciência que alguns indivíduos experimentavam espontaneamente, sacudindo-os do sonho. Os arcontes rotularam essas experiências como loucura, ilusão ou heresia, qualquer coisa para desacreditar o processo de despertar. E a sociedade, condicionada para a conformidade, frequentemente fazia o trabalho dos arcontes para eles, envergonhando ou isolando aqueles que ousaram questionar o status quo. O que é fascinante é como esta batalha não era apenas externa. A influência de Yaldabaoth alcançou a psique humana, criando conflitos internos que espelhavam a guerra cósmica. Dúvida, medo, autoaversão, estas não eram emoções aleatórias, eram mecanismos de controle. Cada vez que alguém questionava seu valor, cada momento de vergonha internalizada era uma vitória para o sistema. A mensagem de Cristo sobre libertação interna era perigosa precisamente porque tinha como alvo esses mecanismos internos. Ao encorajar as pessoas a reconhecer sua divindade inerente, ele estava efetivamente puxando o tapete de sob as operações psicológicas de Yaldabaoth.
A resposta de Yaldabaoth foi previsível: escalar a manipulação. Introduzir camadas de complexidade, transformar exploração espiritual em um labirinto de contradições e becos sem saída. Sobrecarregar buscadores com informação tão densa e conflitante que paralisia se estabelecesse. Confusão era uma estratégia de defesa. Se as pessoas não soubessem onde procurar, elas parariam de procurar. Say temessem esse perder, ficarium paratus. O que emerge disso é um retrato de um conflito multidimensional contínuo, um cabo de guerra entre um sistema projetado para controle e uma força empurrando para a libertação. Yaldabaoth, apesar de todo o seu poder, não conseguia extinguir completamente a centelha. Cada tentativa de esmagá-la apenas revelava quão ameaçado ele realmente estava. As intervenções dos reinos divinos não eram sobre derrubar Yaldabaoth pela força. Eram sobre oferecer uma escolha: consciência ou ignorância, liberdade ou conformidade. Não através de coerção, mas através do ato simples e perigoso de saber. A maioria das pessoas não tem ideia de quão profundo vai o buraco da história de Yaldabaoth. Claro, sua influência está tecida no tecido da existência, mas se vocês realmente querem entender a escala total desta decepção cósmica, precisam mergulhar nos textos antigos que ousaram expô-lo. Estes não eram histórias aleatórias passadas através de rumor. Eram documentos meticulosamente registrados que arriscaram aniquilação apenas para sobreviver. E o fato de que a maioria deles permaneceu escondida por séculos não foi coincidência. Foi supressão deliberada. A manipulação de Yaldabaoth se estendeu além de controlar os pensamentos das pessoas. Ela se esticou para apagar qualquer registro que pudesse expor a verdade. Peguem o Apócrifo de João, por exemplo. Este texto não era algum panfleto marginal. Era uma das narrativas mais abrangentes das origens de Yaldabaoth, sua usurpação da autoridade divina e suas táticas para controlar o mundo material. Os detalhes que apresenta são arrepiantes. Descreve sem meias palavras como Yaldabaoth criou os arcontes para manter seu domínio, como ele mentiu sobre sua supremacia e como o próprio universo material foi projetado como uma armadilha espiritual. O texto vai tão longe a ponto de nomear os arcontes individualmente, detalhando seus papéis na supervisão de vários aspectos da vida humana. Tudo, desde destino até prazer físico, tudo distorcido para servir à agenda do demiurgo. E o que é selvagem é que este texto não apenas ficou numa prateleira. Comunidades cristãs primitivas debateram sobre sua legitimidade antes que autoridades religiosas tradicionais o marcassem como herético. Por quê? Porque não apenas desafiava Yaldabaoth, questionava toda a estrutura de poder que se alinhava com ele. Então a Pistis Sophia, outro texto gnóstico que não poupa críticas. Este não é apenas uma história sobre entidades cósmicas lutando pelo controle. É uma exposição direta da corrupção de Yaldabaoth e as repercussões cósmicas de suas ações. A jornada de Sofia neste texto é brutal. Após criar Yaldabaoth por ignorância, ela é lançada para reinos inferiores, submetida a tormento por forças obscuras alinhadas com ele. Mas o que se destaca é a pura escala da paranoia de Yaldabaoth. A Pistis Sophia detalha como ele cria camadas elaboradas de barreiras e reinos especificamente projetados para bloquear almas de ascender de volta à fonte divina. Estes não são apenas obstáculos físicos, são labirintos psicológicos e espirituais adaptados para explorar fraquezas na percepção e crença. E então há o Evangelho de Judas. Se vocês pensam que a narrativa tradicional de Judas Iscariotes é direta, traidor, moedas de prata, traição, este texto vira isso inteiramente. Na interpretação gnóstica, Judas não é o vilão. Ele é o único discípulo que realmente entendeu o que estava acontecendo. Ele sabia que o corpo físico era uma prisão e que a missão de Cristo não era sobre preservar vida no mundo material de Yaldabaoth, era sobre escapar dele. A traição de Judas foi na verdade parte de um plano maior para libertar a centelha divina da carne. Essa versão da história, completamente inaceitável para instituições alinhadas com Yaldabaoth, o que explica por que o texto foi enterrado, perdido por séculos até sua redescoberta no início dos anos 2000. Por que suprimi-lo? Porque se as pessoas acreditassem que salvação significava rejeitar o mundo material em vez de servir o sistema, todo o mecanismo de controle começaria a se desfazer.
O que é verdadeiramente fascinante e perturbador é como estes textos foram sistematicamente erradicados. Concílios convocados, doutrinas estabelecidas, e assim, seções inteiras de conhecimento foram rotuladas como heresia e destruídas. A biblioteca de Nag Hammadi, descoberta em 1945, foi uma mudança de jogo. Enterrada no deserto. Egípcio por quase 1600 anos, estava repleta de escritos gnósticos que contradiziam a narrativa estabelecida. Encontrar esses textos não foi apenas uma descoberta histórica, foi como descobrir os arquivos suprimidos de uma conspiração cósmica. Estes documentos delinearam não apenas a decepção de Yaldabaoth, mas também como autoridades religiosas tradicionais, sem saber ou alguns argumentam deliberadamente, ajudaram a impor seu domínio. O que estes textos revelam, além das manipulações óbvias, é a extensão da insegurança de Yaldabaoth. Todo seu sistema de controle é construído sobre uma coisa: medo da exposição. Ele sabe que se a verdade se espalhar, se os seres perceberem a natureza falsa do universo material, seu poder começa a evaporar. É por isso que controle de informação foi sua arma mais eficaz. Manter as massas ignorantes, desacreditar os despertos e reescrever a história para fazer o opressor parecer o salvador. Não era apenas sobre queimar textos ou punir hereges. A manipulação se estendeu ao simbolismo, rituais e linguagem. Palavras que uma vez descreveram libertação foram distorcidas para significar obediência. Rituais que originalmente visavam despertar a centelha divina foram cooptados em atos de submissão. Movimentos espirituais inteiros que começaram como resistência ao controle de Yaldabaoth foram infiltrados e redirecionados, suas mensagens centrais diluídas ou invertidas. O que torna a existência destes textos ainda mais notável é que eles sobreviveram. As chances estavam contra eles. Autoridades os caçando, comunidades forçadas ao sigilo, conhecimento passado através de linguagem codificada para evitar detecção. Ainda assim, de alguma forma eles perduraram. Não apenas como relíquias, mas como avisos vivos. Eles não leem como mitologia distante. Eles leem como mapas rodoviários expondo a arquitetura de um sistema projetado para mantê-los cegos, obedientes e dóceis. Não é surpresa que a influência de Yaldabaoth permaneça tão pervasiva. Quando vocês controlam história, controlam percepção. E quando controlam percepção, controlam realidade. Mas estes textos gnósticos, eles são rachaduras na fachada. Evidência de que a narrativa sempre foi manipulada. Eles não são leituras confortáveis. Não devem ser. Eles são projetados para sacudir vocês, para fazer vocês questionarem a própria fundação do que acreditam que a realidade é. E a parte mais assustadora, a maioria das pessoas nem mesmo sabe que eles existem. O alcance de Yaldabaoth não para apenas em textos antigos ou mitologia do velho mundo. Sua influência corre mais profundo, gravada em símbolos, codificada em tradições, escondida à vista de todos através de incontáveis culturas e sistemas de crenças. Estas não são coincidências aleatórias. Quando vocês começam a puxar os fios, encontram paralelos perturbadores que sugerem algo muito mais deliberado. A este padrão persistente, uma figura com cabeça de leão, uma divindade serpente ou um deus criador arrogante aparecendo sob nomes diferentes em mitologias pelo mundo. Tradições mesopotâmicas, egípcias, gregas e até judaicas primitivas contêm ecos desta figura, às vezes abertos, frequentemente disfarçados. Como é que civilizações separadas por vastas distâncias e tempo todas contam variações da mesma história? É coincidência coletiva ou a assinatura de uma entidade que tem manipulado percepção humana desde o início? Peguem o antigo deus egípcio Sete, por exemplo. Uma figura caótica associada a tempestades, violência e disrupção. Sete foi retratado como um deus usurpador desafiando a ordem legítima, muito como Yaldabaoth desafiando os éons superiores. Então há o deus mesopotâmico Marduk, que mata o dragão do caos primordial Tiamat para criar o mundo. Para a maioria, isso é um conto heróico. Mas em interpretações gnósticas, o ato de matar caos para impor uma ordem falha espelha a própria ascensão de Yaldabaoth ao poder. Mesmo em textos hebreus primitivos,
Certas interpretações dos aspectos irascíveis e ciumentos do Deus do Antigo Testamento têm semelhanças perturbadoras com a personalidade de Yaldabaoth. Os paralelos não são perfeitos, mas são consistentes o suficiente para levantar questões sérias. Símbolos oferecem outra camada. A serpente com cabeça de leão, a imagem definidora de Yaldabaoth, não ficou apenas presa em escritos gnósticos obscuros. Variações desta criatura híbrida aparecem em manuscritos alquímicos, grimórios medievais e até mesmo motivos arquitetônicos de templos antigos. A alquimia, especialmente durante o Renascimento europeu, está repleta de referências a éons de enxofre ou híbrido serpente-leão, símbolos representando forças voláteis que devem ser controladas ou transcendidas. Eram apenas alegorias ou mensagens criptografadas avisando sobre a influência pervasiva de Yaldabaoth. E não vamos esquecer o Ouroboros, uma serpente comendo sua própria cauda. Na superfície, é um símbolo de eternidade e ciclos. Mas neste contexto, poderia representar o loop infinito de Reincarnakeo que Yaldabaoth USA para a prisoner almas? Um ciclo sem escape até que consciência o quebre. Arquitetura e iconografia não são mais seguras. Alguns templos antigos foram deliberadamente projetados com padrões e dimensões acreditados para ressoar com energias superiores. Mas outros, especialmente em eras posteriores, parecem voltados para a distração, enfatizando grandeza sobre função espiritual. Estruturas massivas que exigem adoração mas desencorajam introspecção. É assim que vocês controlam a população. Fazem eles olhar para cima em admiração em vez de para dentro em consciência. E os arcontes? Sua influência se estende em sistemas de governança, economia e hierarquia social. Textos gnósticos sugerem que controle arcontico não é apenas espiritual, é sistêmico. Hierarquias que recompensam conformidade e punem dissidência. Economias construídas sobre dívida e escassez perpétuas. Normas sociais que pressionam conformidade sobre pensamento crítico. Estes não são apenas invenções humanas, são mecanismos que se alinham suspeitosamente bem com o objetivo dos arcontes: manter a humanidade ocupada demais, dividida demais e distraída demais para questionar as camadas mais profundas da realidade. Quão conveniente que luta, estresse e sobrevivência dominem a vida cotidiana, deixando pouco espaço para a investigação existencial. A tecnologia não está isenta. Nos tempos modernos, telas dominam a atenção, algoritmos moldam percepções e informação é tanto abundante quanto esmagadora. É a evolução perfeita da estratégia original de Yaldabaoth: controlar a narrativa, inundar consciência com dados conflitantes e fazer da verdade um alvo móvel. Desinformação não é apenas uma ferramenta política, é uma arma espiritual. Como vocês se rebelam contra um sistema quando nem conseguem definir o que é real? Mas há algo mais, algo ainda mais perturbador. Ao longo da história, houve sussurros de movimentos de resistência, não apenas no mundo físico, mas em planos metafísicos. Sociedades secretas, tradições espirituais e comunidades isoladas afirmam possuir conhecimento capaz de contornar as restrições de Yaldabaoth. Práticas que enfatizam experiência direta sobre dogma. Técnicas voltadas para quebrar a ilusão sensorial. Rituais projetados para despertar a centelha divina dormente. No entanto, cada vez que tal conhecimento surge, é comercializado, demonizado ou enterrado. Coincidência ou outra tática arcontica para neutralizar ameaças antes que ganhem tração. Mesmo a cultura popular não está intocada. Histórias de realidades simuladas, senhores ocultos e o arquétipo do herói despertando dominam filmes, livros e jogos. São apenas entretenimento ou vazamentos subconscientes de uma mente coletiva começando a lembrar. Artistas e criadores frequentemente afirmam que inspiração vem de além. A questão é: de além de que? O que fica claro é que a influência de Yaldabaoth não é apenas histórica, é contínua. Adaptando-se aos tempos, mas sempre mantendo o mesmo objetivo: dominação através do engano. A prisão não é apenas o mundo, é percepção, crença e identidade. E ainda assim, traços dos avisos gnósticos originais persistem. Não em ensinamentos tradicionais, mas nas margens. Em textos negligenciados,
filosofias marginais e aqueles momentos raros de clareza pessoal quando a realidade parece estranha. Se essas conexões são manipulações deliberadas ou subproduto de um universo inerentemente moldado pela interferência inicial de Yaldabaoth é debatível. O que não é debatível é a consistência. Os padrões se repetem, os símbolos recorrem, as narrativas se alinham com muita precisão para descartar completamente. Ignorância não é apenas falta de conhecimento, é o resultado de gerações de obfuscação deliberada. E quanto mais vocês escavam, mais parece que cada camada da realidade é apenas outro véu, outra armadilha arcontica projetada para mantê-los olhando em qualquer lugar exceto para a verdade. Se vocês chegaram até aqui, parabéns. Vocês já fizeram mais do que a maioria ao questionar o que está por baixo da superfície. Se essas conexões são coincidência ou conspiração, a persistência dessas histórias sugere algo que a humanidade nunca deveria esquecer, mas foi sistematicamente condicionada a ignorar. Obrigado por ficarem comigo através desta exploração profunda de um dos aspectos mais complexos e perturbadores da tradição gnóstica. Esta jornada pelos textos antigos e pelas implicações de suas revelações nos leva a questionar não apenas nossa compreensão da história religiosa, mas a própria natureza da realidade que experimentamos diariamente. A narrativa de Yaldabaoth, como preservada nos manuscritos de Nag Hammadi e outros textos gnósticos, oferece uma perspectiva radical sobre questões fundamentais da existência humana. Ela nos convida a examinar criticamente as estruturas de autoridade, os sistemas de crença e as próprias percepções que moldam nossa experiência de vida. Independentemente de como interpretamos essas antigas tradições, seja como história literal, alegoria espiritual ou reflexão psicológica, elas contêm elementos que continuam relevantes para nosso tempo. A busca por conhecimento genuíno, a importância do pensamento crítico e a necessidade de olhar além de narrativas superficiais são temas universais que transcendem épocas e culturas. Os textos gnósticos nos lembram que questionar, buscar e explorar são aspectos fundamentais da experiência humana. Eles nos encorajam a manter uma mente aberta, mesmo quando confrontados com ideias que desafiam nossas convicções mais profundas. Como sempre, convido vocês a continuarem esta jornada de descoberta. Pesquisem por conta própria, formem suas próprias conclusões e mantenham viva a chama da curiosidade intelectual. A verdade, qualquer que seja sua forma, merece ser buscada com coragem e honestidade. Muito obrigado por assistirem até o final. Sua dedicação em explorar estes temas complexos é verdadeiramente apreciada. Gostaria muito de ouvir suas perspectivas sobre este conteúdo. Deixem seus comentários compartilhando suas próprias reflexões, questionamentos ou insights sobre a tradição gnóstica e suas implicações para nossa compreensão da espiritualidade e da realidade. Se este tipo de exploração histórica e teológica ressoa com vocês, considerem se inscrever no canal Histórias da Bíblia para mais conteúdo que mergulha nas profundezas das tradições religiosas e espirituais que moldaram a humanidade. Há sempre mais camadas para descobrir, sempre mais perguntas para fazer, e sempre mais verdades esperando para serem exploradas. Até a próxima jornada nas páginas da história antiga e sabedoria espiritual.